Olá, eu sou o Gustavo Mendes. Eu sou Denise Ricardo. Eu sou a Tati Cassioli, esse é o Videocast Inspiratório, um videocast pensado para o setor regulado. Hoje o nosso tema é autorização sanitária. O que vai acontecer com esses produtos? Vão virar registro? Vão ser cancelados? A ideia é a gente discutir um pouquinho o marco da 327, é a resolução que foi publicada em 2019, ela entrou em vigência em 2020 e nós tivemos as primeiras aprovações de autorizações sanitárias de produtos à base de cannabis em 2021. Pela 327, essas autorizações não são renováveis, elas deveriam virar registro e, para isso, apresentar estudos clínicos. Mas, nesse período, não só essa regulamentação ainda não foi revista, embora ela esteja na agenda, como o mercado global evoluiu e hoje a gente vê que os produtos à base de canabidiol são tratados como suplementos e estão disponíveis em lojas na maior parte do mundo. E aí, qual é o caminho para a gente? Na minha visão, eu acho que a gente teve uma construção, um caminhar no aprendizado sobre esse tipo de produto e como regular. Né? A gente partiu de uma ausência de regulamentação para uma proposta temporária justamente com o objetivo de amadurecer o tema e a gente chegar em uma proposta, em uma normativa que seja mais adequada. Por quê? O que acontece? Nós temos um produto que é utilizado de forma muitas vezes indiscriminada. A gente passou um momento onde o produto de cannabis era considerado uma panaceia, né? Servia para tudo. E agora a gente está numa situação onde a gente percebe talvez alguns dados a mais de segurança, né, ainda mais com a experiência internacional que já está mais avançada, a gente percebe que pode ser útil para algumas coisas, outras nem tanto, e eu acho que talvez a gente possa, hoje, com o arcabouço regulatório que a gente tem, utilizar, por exemplo, de dados de vida real, né, que agora é uma discussão que também está em voga. Então, na minha visão, há alternativas para a gente regular esse tipo de produto sem privar o acesso e mais embasado cientificamente do que só uma teoria de que a cannabis serviria para qualquer coisa. Então, assim, eu sou favorável de gerar mais dados e acho que esse é um tema que está na agenda regulatória já há algum tempo e espero que a gente venha com uma normativa mais adequada, né? Eu penso que a gente está indo na contramão, né, do que é mundial, do que a gente vê mundialmente. A gente vê esse produto sendo comercializado nas gôndolas de supermercado, nas farmácias, como suplemento alimentar, né? Então, quando chega para o Brasil, a gente tem um rigor que ele não está pautado só no meu entendimento, tá? No rigor técnico, né? Ele tem um fundo cultural, um fundo político que tá por trás, né? E a gente não consegue avançar. E para mim o problema disso são os consumidores, né? São os pacientes, né? Que acaba que a gente vê que consegue judicialização ou consegue plantar em casa. As associações, não, como fala daqui, são associações, né, que a gente viu que tinha de pais, né, que plantavam para os filhos, só que aí a extração, ela não tem uma extração de produção de medicamento, né, ela não tem um controle de qualidade para saber se sempre vai ter aquela porcentagem de CBD, aquele máximo de THC. Então, quando também a regulamentação ela fica muito diferenciada, acaba que outras coisas que não são vigiadas, né? Assim, não, reguladas pela Anvisa, vai acabar ficando insustentável, sabe? O mercado, quando eu acho que poderia ser de uma maneira menos complexa do jeito que está hoje. Eu vou voltar um pouquinho no marco histórico, porque eu acho que é importante para a gente entender. Então, assim, as associações, né, existem no Brasil e foram iniciadas antes do marco da autorização sanitária, porque a gente não tinha acesso a esses produtos, eram só ou por judicialização ou por importação. Na importação nós tivemos algumas questões de estabilidade e aí era mais seguro e algumas famílias se juntaram, começaram as associações e hoje nós temos várias associações que inclusive têm laboratórios que já fazem essa qualificação. Veio a autorização sanitária, porque no Brasil todo medicamento precisa do pacote de segurança e eficácia, precisa dos estudos clínicos. A autorização sanitária é o quê? Não tem marca, então você não tem uma indicação terapêutica, a indicação terapêutica é do profissional prescritor e por isso não precisaria dos estudos clínicos. E ela veio como
uma alternativa, um paliativo, até que o mercado se preparasse com as pesquisas clínicas. O ponto é, das autorizações que foram publicadas em 2021, hoje a gente tem 25 produtos aprovados, de 2021 a 2023. Desses 25, primeiro existe uma questão de acesso. Porque, como ele é um produto vendido em farmácia, com receita retida, controlado, você precisa de um profissional prescritor no seu plano de saúde ou no SUS, você precisa encontrar isso, ele precisa se sentir confortável para assumir essa indicação terapêutica, para você poder, como paciente, ter acesso. Então, eu acho que no Brasil, essa é uma barreira cultural ainda, nós não temos tantos prescritores, e os prescritores estão mais limitados a esses grupos que já vêm dessas associações de pais e para patologias mais específicas. Então, acho que essa questão de desmistificar o CBD, né, do uso, né, da maconha, porque nós estamos falando de um canabidiol com 0,2% de THC, então não tem esse efeito, né, alucinógeno que teria com uma dose maior do THC. A outra coisa é, a Anvisa, a gente lembra, né, que a discussão da RDC, ela estava indo por um caminho, teve muito embate, né, com o mercado, e chegou-se nesse lugar em que se falava, olha, em 3 anos, obrigatoriamente você tem que migrar para medicamento. Qual talvez seria a expectativa hoje? Trabalhar, de repente, na Anvisa, numa linha de vamos manter essa autorização, vamos rever esse marco e, de repente, tornar ela renovável, talvez não obrigatoriamente ela deveria virar um medicamento, porque daí você engessa a indicação terapêutica. Esse talvez pudesse ser um caminho, não sei como é que hoje a Anvisa, se ela estaria preparada para manter. E o outro é como trabalhar o sistema de saúde para que a população também passe a se beneficiar. Acho que o Gustavo falou, ela funciona para algumas coisas, não funciona para outras. Se você dá um Google hoje, né, no uso do CBD, ele vale para tudo, né, de unha encravada, queda de cabelo, tem 1001 indicações. Mas hoje nós já temos muitos profissionais aqui, nós já temos essa experiência de fora. Então, por que talvez, de repente, não criar um consenso para as indicações que são possíveis, como a gente faz com os medicamentos, né, de baixa complexidade, que tem, né, como se fossem as indicações padrão? Acho que a gente talvez tenha que pensar um pouquinho fora do que está dentro da 327 para gerar um novo marco que não seja nem tão restritivo e tire o Brasil, porque se só o Brasil pedir pesquisa clínica, a tendência é que a gente perca até esses 25 que já estão aí. E que também permita o acesso da população. Não, eu entendo e assim, eu sempre tenho uma preocupação, né, pensando em tudo que, na história aqui da nossa regulação, eu fico pensando sempre que nós temos uma preocupação com produtos quando eles são industrializados. Então, estou separando do magistral e aí, assim, a gente tem que necessariamente separar associações de pais que estão plantando ali, que estão fazendo os seus produtos de forma magistral, porque ali a gente já não espera que tenha uma robustez de lote, estabilidade, controle em processo, nada disso. Né? Então esses aí eu nem vou discutir, porque na verdade entra numa discussão muito maior, que é do magistral como um todo. Vamos fazer um episódio sobre o magistral. Isso é complexíssimo. Agora, a cannabis industrializada, o produto de cannabis industrializado, eu espero sim que seja um produto que passe por todo esse rigor, e aí inclui boas práticas de fabricação, inclui uma análise, uma farmacovigilância, como eu espero do detentor de registro de medicamento, eu espero relatórios periódicos de repente, de dados de vida real, se não der para fazer uma pesquisa clínica. Mas eu espero o mínimo de evidência de que, se eu estou vendendo um produto para uma indicação, eu preciso saber, funciona mesmo ou não? Assim, e quem vai mostrar isso? Você falou, não, de repente a gente tem algumas plantas, né, os produtos tradicionais fitoterápicos, né, que tem lá, né, a gente, chá, o boldo, ginseng, maracujá, sei lá, algumas coisas que a gente sabe há muito tempo que funciona e que a gente pode colocar. Então tem uma vasta literatura que permite a gente falar, não, temos indicações que isentam essa necessidade de estudos. Agora, é isso, a cannabis é para tudo. Quais seriam as indicações? Eu não sei, não sou um estudioso da área, mas assim, eu não consigo nem mapear quais seriam as indicações que realmente a gente tem alguma evidência concreta, né? Já ouvi falar de epilepsia, né? E tem os produtos que são os produtos registrados de CBD, né? Aí o CBD isolado e tal.
né? Aí, assim, aí no processo de fabricação próprio, a gente tá falando de CBD sintético em alguns casos, mas é isso. Vai dar para usar para tudo? Quem são os pacientes que estão usando hoje cannabis, produtos de cannabis industrializados? São pacientes de que doenças? E aí, será que a gente não precisa gerar evidências para isso? Essas são perguntas que passam na minha cabeça. Eu acho que quando a gente pensa no cenário global, porque eu acho que a gente falou isso, a gente fala isso de vários outros produtos, e eu acho que a gente não pode desconsiderar o cenário, né, do canabidiol especificamente, porque o que a gente tem no Brasil hoje é um cenário de canabidiol. Nós nem estamos falando da cannabis medicinal como um todo, a gente está falando já de uma substância isolado, né, um canabidiol, a gente sabe, né, e aí não se tem estudos clínicos tão robustos para ser submetido como medicamento, porque a regulamentação nos outros países não é a mesma. Hoje a gente tem Israel, que ainda tem uma regulamentação mais parecida com a gente, mas se você pegar o Canadá, ele trata como produto natural, né? Vários países da Europa tratam como suplemento, os Estados Unidos têm lá suas normas, né, por estados, mas é o hemp, que seria um suplemento. Mas assim, a gente tem muitos dados de uso, que são dados dos médicos, porque em todos os casos, hoje é um médico que acompanha o paciente que faz essa titulação de dose com o paciente, para o ajuste para a necessidade dele. Que a empresa que está industrializando não quer fazer. Porque não existe como ele não tem o estudo clínico, ele não tem uma posologia, uma indicação terapêutica fechada. Então, pois é, porque... Não, assim, é que se a gente... Outra separação... É que a gente pode pensar isso como um suplemento onde ele tá. Se eu pensar como alimento, como um suplemento alimentar, que aí eu não posso ter alegação terapêutica também. Tem essa questão, né? Se é um suplemento, é um suplemento. Então, assim, eu não vou associar a um paciente, né? Eu vou a um tratamento, a um benefício, a questões de segurança, nada disso. Então, a gente está preparado para dizer que CBD é um suplemento alimentar que assim, não poderia ter uma alegação terapêutica? Porque a gente está usando em pacientes com epilepsia, com não sei o quê, ele tem na dose. Então, assim, é isso, essa sensibilidade que eu fico pensando. Mas eu entendo o que você está falando. Tipo, não tem estudo porque os dados não tem dados. Não tem dados de clínica. Mas assim, é um produto, aí convenhamos, é um produto que não é barato. Não, é caríssimo. É um produto que não é barato. Então, e a gente já pensa, né? A gente trabalha, sabe que se o preço que está sendo aplicado para quem está consumindo já tem embutido um altíssimo valor, já que é um produto que, em termos de complexidade de produção, é muito simples, né? Não está agregado nenhum processo assim de síntese, de nada. É mais isolamento e purificação. Então, quer dizer, quanto não está sendo gerado de lucro nesse uso e que não é capaz de gerar dados? Mas isso é uma coisa muito específica do nosso mercado. Por isso que eu acho que, de repente, talvez a gente tenha que expandir esse pensamento e trazer essa experiência de outros lugares. Porque, assim, o suplemento alimentar fora do Brasil, ele tem algumas alegações que dentro da norma brasileira não cabe. Isso quem trabalha mais nessa área sabe disso bem, e a gente muitas vezes reclassifica essa entrada no Brasil para medicamento porque ele vai ter uma indicação terapêutica. Então, talvez ele iria mais para a questão do medicamento de baixa complexidade ou de um fitoterápico tradicional, porque ele vai ter uma indicação terapêutica, mas ele não tem estudos tão robustos, ele é mais baseado, né, em uso, né, e na experiência de uso. E aí talvez entender um pouco desse cenário. O meu ponto, quando eu penso, né, nessa oportunidade que a gente tem na mão, porque assim, agora a gente chegou num prazo, a Anvisa não tem mais como prorrogar isso, né? 2024, ela tem que ter tomado uma decisão, porque esses medicamentos não vão poder ser renováveis e não se viu tantos movimentos. Existem alguns estudos, quando a gente pesquisa, em andamento, mas ainda são muito incipientes para o volume que a gente tem de doenças sendo tratadas. Então, eu acho que esse é um ponto que precisa ser discutido e eu gostaria muito de ver a discussão vir associada ao uso controlado. Porque eu acho que quando a gente fala só no canabidiol, você colocar o controle tão rígido de receita como a gente tem aqui, ele nem se justifica. Porque talvez a ideia tenha sido muito mais no controle de prescrição. Então, a gente já tem esse tempo aí de prescrição, que eu ainda vejo como mais incipiente pela questão do acesso. Muito caro, poucos prescritores. Mas eu não vejo a necessidade desse controle também tão alto para um medicamento que tenha só o CBD isolado. Então, quando a gente pensa nessa esperada consulta pública, né, eu acho que ela tem que vir de algumas maneiras. Talvez pensando
pode ser que a gente não esteja preparado. E a gente pode, de repente, chegar a essa conclusão como país, né? Como mercado. Gente, olha, eram 3 anos, mas nós ainda não estamos preparados para uma definitiva. Então, a gente vai prorrogar isso por mais X tempos. E nesse X tempo tem uma ação real. Ter um GT dentro da agência, chamar prescritores, falar com as outras agências, entender como é que esse mercado está hoje, quais são os números de fora, fazer um chamamento, de repente, para essas empresas. Isso foi feito no começo, né? O João rodou bastante, né, as associações, fez bastante esse chamamento para as empresas. Então, eu acho que a gente tinha que fomentar essa discussão com a agência e pensar, de repente, nesses caminhos. Mesmo que a gente não esteja pronto, então, o Reliance não foi isso? A gente não estava pronto para vir com uma norma nova, a gente prorrogou a que tinha. Então, de repente, vamos prorrogar a autorização sanitária, mas qual é o plano de ação nesse meio do caminho? Quais são nossas metas? De novo, o que eu percebo tem muito peso cultural, porque a gente poderia estar plantando, né, essa semente específica. Eu lembro que lá no começo a gente ouviu dizer, eu não sei o quanto que isso é oficial, mas que o Canadá, ele tinha determinado, né, uma semente exclusiva, exatamente para que a produção sempre fosse com aquele teor, né? Não é uma semente exclusiva, ele tem um controle linhagem, das cepas, Então, você cadastra, e aí você tem o controle desses bulbos, e quando vem uma linhagem nova, você tem que fazer esse cadastramento. Então, você mantém um padrão, né? Sim, o quanto que a gente poderia aprender, né, desse tipo de regulação, porque foi um processo de regulação que eles tiveram que passar. Para hoje, está muito disponível, mas eu entendo todo o seu ponto, né? A gente está falando muitas vezes de criança, né? Então, como que você não vai ter um olhar para isso? Porque realmente a farmacovigilância não vai acontecer. Né? Meu ponto é muito relacionado a nem tanto talvez a segurança, que eu acho que é fundamental gerar dados de segurança e tal, mas também o fato de que como a gente trata fitofármacos em geral, né? Hoje as normativas de fitofármacos, né? Eu posso plantar, qualquer uma das plantas que estão aí são plantas que eu poderia plantar, que podem gerar fármacos. Sim. Mas é isso, né? Quando eu associo, exploro o uso industrial da planta para gerar um produto que vai ser prescrito e o paciente espera ter um resultado, eu preciso ter um pouco mais de rigor nesse controle. E acho que envolve também essa questão da prescrição. A gente sabe que no Brasil prescrição também é algo que é bem complicado, né? Assim, de se controlar. Então, precisa, não precisa, é uma discussão. Mas eu acho que assim, se a gente não está pronto, talvez seja o momento de amadurecer, fazer benchmark. Eu acho que é isso. A gente não precisa refazer o trabalho que já foi feito. É a história do Reliance, né? Para que eu vou reinventar a roda? Claro que a gente está numa sociedade culturalmente única, né? Mas e também legislativo e regulatório, né? Que é específico, mas a gente pode aprender muito, sem dúvida. Eu acho que um ponto que a GMS fez muito bem foi quando a gente olha os números, né, desses 3 anos, né, de 2020 a 2023, hoje o que ela faz de controle? Ela faz o controle de qualidade, né? Então, assim, não é porque ele está entrando como uma autorização sanitária que ele não tem que ter uma condição equivalente de boas práticas, que ele não tenha que ter uma especificação justificável, uma validação, uma reprodutibilidade. Então, essa parte está sendo avaliada, e aí a gente vê essa avaliação acontecendo, porque quando a gente olha os números, nós temos 50% de aprovação em 3 anos, né? A gente tem lá, acho que é 25 e 26, né? Não sei, um para cá, um para lá, mas assim, são 52 produtos que foram submetidos, metade foi aprovado e metade não foi. E esse não foi vem muito desse lugar. A gente acompanhou por um tempo essas exigências, elas vinham muito desse lugar das validações, porque isso independe da classificação, porque o suplemento também tem uma questão de qualidade, o fitoterápico tradicional também tem, então a autorização sanitária também tem que cair nesse mesmo lugar. Esse é um rigor que a gente pode ter, porque eu acho que o maior problema que a gente teve na entrada, no início, foi justamente essa falta, esses produtos que vinham de fora, e que foi a época que a Anvisa, né, que não estava relacionado à autorização sanitária, que eram as importações diretas, né, que não passavam por nenhum crivo da agência, nós tivemos produtos que degradaram. E esses geraram problemas em criança. Nós tivemos casos de efeito rebote em criança, e foi até
dos motivadores, né, de a gente acelerar essa publicação da autorização sanitária. Então, eu acho que esse é um lugar que foi muito bem feito e que eu acho louvável, acho que ele tem que ser mantido. Então, pensar um pouco até quem são essas empresas, né, que trouxeram, qual foi a experiência, a gente fala, né, a experiência que deu certo, né, essas que aprovaram, em que condição elas estão, em que mercados elas atuam e, de repente, até fazer um bench com essas que já estão aqui mesmo, porque essas são as que vão precisar ser comparadas, né? Porque a gente tem pacientes usando aqui, a gente tem pacientes usando fora. Então, quando a gente vai para talvez não a pesquisa clínica, mas os dados de vida real, como é que está esse mercado fora? O que eles conseguem levantar de farmacovigilância? Quem é o prescritor? Porque eles sabem disso, né? Onde ele está sendo vendido, quem é o prescritor, quais são as patologias, o que aconteceu. De repente, fazer um painel disso. Eu só acho uma pena que a gente esteja chegando no vencimento e ainda com ações, né, assim, discussões tão incipientes sobre o caminho desses produtos no Brasil. Os óleos, eles são todos importados hoje? Porque não é permitido fazer Não, a gente tem algumas empresas já em desenvolvimento aqui no Brasil. Não sei se já aprovaram, mas a gente eu sei de pelo menos 3 ações de desenvolvimento nacional. E que joga um peso muito maior ainda na estabilidade, né? Como eles são importados, né? Então, realmente tem que ter um dado bem robusto da estabilidade. Eu acho que é uma discussão. A gente não falou, a gente tentou não ser tão polêmico, né? No final das contas, porque tem assunto aqui pra gente ser bastante polêmico, principalmente se envolver assuntos paralelos, né? De política que está no Congresso. Lembra que foi junto... Anvisa, Congresso era uma discussão, o Congresso queria impor... a gente nem está falando da parte de planta, por isso que eu falei, a gente vai pensando só na questão do canabidiol, né? Que já existe, industrializado, que tem essa experiência que acontece lá fora. Eu acho que o propósito, né, dessa conversa, eu acho que é o propósito até do videocast, né? Quando a gente idealizou, trazer esses assuntos que a gente precisa debater e que a gente quer ver o mercado discutir, que a gente quer ver acontecer, e eu acho que esse é um que a gente precisa se unir como setor, porque a gente lembra, né, que no início das discussões, isso foi uma fala, inclusive, bastante comum da Anvisa, né, do quanto eles também precisavam desses dados e do quanto existia essa vontade genuína da agência em regulamentar. Eu acho que houve essa regulamentação e eu acho que agora a gente precisa fazer um trabalho mais amplo, não só de repente, assumir que a gente não está pronto para forçar esse mercado todo aí para medicamentos, chegar no meio do caminho, mas pensar em como a gente pode trazer mais pacientes para esse tipo de terapia, trazer mais acesso a essa população que pode se beneficiar disso e que vai ajudar a gente ao mesmo tempo a ter dados de vida real, a ter dados de farmacovigilância, a ter dados de uso, que possam subsidiar, talvez daqui a mais 2, 3 anos, uma regulamentação que aproxime mais o Brasil desse mercado. E aí, o que vocês acham? Manda pra gente os comentários e a gente faz um outro episódio sobre isso depois. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau.